Olá, primeiro ano, como vocês estão? Espero que bem, né? E que vocês estejam sedentos aí realmente de construir mais e mais conhecimentos históricos, né? Para a vida de vocês. Eu estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre as civilizações antigas, né? Já passamos pela Mesopotâmia, pelos hebreus, pelos persas, pelos fenícios e agora nós vamos viajar. Eu convido inclusive vocês a fazerem essa viagem, já que não podemos sair de casa, né? Fisicamente, nós vamos viajar de forma através do conhecimento e tudo mais. Nós vamos conhecer o mundo grego antigo, né? Vocês vão ver que realmente é um mundo, né? E que eu tenho certeza que vocês vão, em algum momento, se apaixonar pela história do mundo antigo, né? Não importa se vocês vão ter uma atenção, um interesse maior pelas guerras, ou pela arte, ou pela filosofia, ou pela democracia, mas em algum momento vocês vão se encontrar aí em algum aspecto do mundo grego, tá certo? E eu espero que essa explicação, que esses conhecimentos que nós queremos construir, né, sejam úteis para a vida de vocês, tá certo? Gente, eu quero começar falando um pouco sobre os modos de produção que faz parte de toda a história e que vocês precisam dominar, precisam conhecer. E como nós vamos falar da Grécia, você precisa saber qual é o modo que conduz a produção, né, dessa civilização, de todas essas cidades desse mundo grego. E eu gostaria que vocês atentassem para esses 4 modos de produção. Vocês vão ouvir muito, muito, muito falar. Nós já estudamos o modo de produção asiático, né? Esse momento da Grécia e Roma, posteriormente, nós vamos estudar o modo de produção escravista. Por quê? Porque tem como base, né, a mão de obra escrava, tá certo? Lá na Idade Média, nós vamos estudar um novo modo de produção, que é o modo de produção feudal, e ainda tem o modo de produção capitalista, que é o nosso. Então, atentem para esses modos, eles são muito cobrados também em vestibulares e no Enem, tá bom? O nosso modo de produção agora, na Grécia, é o modo de produção escravista, e vocês vão entender por quê, tá certo? E aí, para que vocês entendam melhor esse modo de produção, né, essa maneira, esse meio que conduz à produção desse mundo grego e também da civilização romana, vocês precisam atentar para essas principais características, meu povo. É bem simples, mas que se você não entender, você vai confundir com outros modos de produções que existiram, né, e que existem. Você tem que entender que tem como origem a propriedade privada da terra, claro, a desigualdade, né? Alguns vão ter privilégios dessa propriedade privada, enquanto que outros não. A diversificação dessa economia, tá certo? Vai ter um desenvolvimento da agricultura comercial e também do comércio em geral, inclusive comércio marítimo, né? Como Atenas, tá certo? As cidades vão ter um desenvolvimento muito importante no sentido não só econômico, tá certo? Militar, mas também no sentido político, tá certo? Nas cidades, nos centros urbanos. A escravidão, como é de se esperar, né? Vai ser a base, e é primordial entender que a base dessa escravidão aí, gente, vai ser por dívidas. Você vai se tornar escravo se você estiver devendo e não pagar essa dívida, tá certo? Você se torna escravo na civilização grega e também na romana. E a divisão social, né, desse mundo grego, a sociedade, ela é dividida de forma censitária. Vocês não podem esquecer. A base para a divisão, né, da sociedade é a tua renda, é o que você ganha, né? São os seus direitos individuais, se você tem muitas terras, né, e tudo mais. E é bom ficar claro
que existe a mobilidade, ela é permitida, ela não é comum, mas existe essa mobilidade. O que é isso? Pode se mover, você está lá embaixo, você pode subir, né? Nós vamos já ver na pirâmide que isso é possível, tá certo? Olha aí que interessante essa pirâmide de um modo geral, né, da sociedade escravista. Não esqueça, é censitária. O que rege essa sociedade, o que determina a posição, a sua posição é a renda, tá certo? E é tanto que preste atenção nessa seta, que quanto mais renda você tiver, mais direitos você tem. Quanto menos renda você tiver, menos direitos vocês têm, que é o caso dos escravos, tá certo? Se tu é proprietário de terra, tu tem muita renda, tu tem todos os direitos. Tu é homem livre, tu não tem tanta renda, tu não vai ter tanto direito. Tu é um escravo, nem tem renda e nem tem direitos, nenhum, tá certo? É bem clara essa pirâmide, né? Essa sociedade. E aí a gente mostra a localização geográfica do mundo grego, né? Toda essa parte da Península Balcânica aí, tá certo? Que tá aí pintadinho de amarelo, vermelho, do seu lado direito, olha aí, tá certo? É mais ou menos ali. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa cronologia do mundo grego. Gente, se vocês pudessem escrever, né, fazer esse resumo para depois vocês relembrarem, estudarem, é muito válido, porque aí mostra justamente os principais períodos do mundo grego, que nós, claro, não precisamos estudar a fundo todos, principalmente o pré-homérico, a gente ainda vai caracterizar, mas que você precisa saber que existe essa divisão, esses períodos, e que cada período tem características, acontecimentos importantes que nós precisamos estudar, e eventos também, né? Então você tem que saber que existe um período pré-homérico, né, que a gente chama de pré-homérico porque vem antes de Homero, que escreve sobre a civilização grega, principalmente com sua obra Odisseia, né, e Ilíada. Saber que nesse período pré-homérico, nós vamos já ver, foi um período de invasões, tá certo? Que vai ser formada ali o período creto-micênico ou minoico, nós vamos já ver, tá certo? E existiu o período homérico, que vai ser formado os gênos, desses gênos vão ser formados as tribos e depois as cidades. Vai existir o arcaico, que aí vai formar realmente as polis, as cidades, estados, tá certo? Vai existir um período clássico, que é o período das grandes guerras, as guerras médicas, a guerra do Peloponeso, e o último período, que é o período helenístico, tá certo? Que é o momento que vai ter o domínio macedônico, né? Primeiro com Filipe e depois com Alexandre o Grande. Tá certo? Então, é essa divisão, nós vamos tentar falar um pouco sobre todos esses períodos. São muitas informações, muitos acontecimentos, e eu vou dividir para que o vídeo também não fique longo nem cansativo para vocês, tá certo? Lembrando que existem alguns eventos determinantes e importantes em cada período que nós vamos ressaltar. Começando pelo período pré-homérico, que vai aí mais ou menos do século XX, né, ao século XII a.C., não é um período tão cobrado em vestibulares e Enem, mas é um período que nós precisamos conhecer, porque é a origem do mundo grego, a gente precisa saber como se deu esse período, tá certo? Mas nós vamos, claro, nos deter mais ainda nos outros períodos. Esse período aí, gente, é marcado pela ocupação dos povos indo-europeus, da Europa, né? Os migrantes, os povos que vieram e ocuparam a região da Península Balcânica. Lembrando que o mundo grego não começa com os gregos, tá certo? Vai começar com esses povos que vão chegar nessa região, vão se fixar, e a partir deles é que vai formar essa civilização grega. Começa com os aqueus, eólios e jônios, tá certo? São esses três povos, depois vai ter um quarto, que são os dórios, nós vamos já ver, mas começam com eles três. Eles vão formar essa civilização creto-micênica, tá certo? Na ilha de Creta e também lá, e vai ter uma cultura
muito forte, que vai determinar muito também a cultura da civilização grega, que vai desenvolver uma língua e vai ser rica da mitologia grega, de muitos mitos. Já começa aí, tá certo? Vai ter algumas cidades importantes como Micenas, Knossos e Troia, né? Troia, nós temos a famosa Guerra de Troia, né? Que faz parte dessa mitologia grega muito importante. A política é marcada pela talassocracia, vocês lembram que essa política também é marcada lá nos fenícios, que é quando é governada, é uma política que é governada pelos comerciantes marítimos, né? Talassocracia é o poder sobre o mar, né? Então existe essa relação de poder, de domínio marítimo, né? Começa aí. E aí a partir de 1400 a.C. vai ter a invasão dos dórios, né? Que vai destruir essa civilização inicial, essa civilização creto-micênica, e que vai ter como consequência a primeira, guarda aí essa informação, a primeira diáspora grega. O que é diáspora? Dispersão. O povo, né, que ocupava essa região aí, os aqueus, os eólios e os jônios, lá na Península Balcânica, né, vão ser obrigados a sair, né, pelo mundo, porque vai ter o domínio dos dórios, né, que vão expulsar esses povos, tá certo? Então, é a primeira diáspora grega, quando esses primeiros povos vão ter que sair de sua região e ficarem dispersos. E só para vocês terem noção, quando for no final, nós vamos trabalhar algumas questões de Enem, né, de faculdade, só para vocês perceberem que esse conteúdo ele é muito, muito cobrado em Enem e vestibulares, né? Grécia e Roma são conteúdos clássicos em vestibulares e também no Enem. Só para vocês terem noção, ó, o que eu acabei de falar foi cobrado na faculdade de Albert Einstein em 2017. Né, justamente esse conteúdo, ó, sobre a formação da Grécia Antiga. Às vezes a gente acha que é só uma introdução, é só o começo, mas esse conteúdo também é cobrado, tá certo? Se você quiser dar uma pausa para tentar responder, vale muito. Eu vou tentar responder no final, tá certo? Conforme o que vocês entenderam, inclusive na nossa aula, a gente pode tá lançando questões para que vocês respondam também, tá certo? Vai ter o período homérico, né? Que é o segundo período da história, né, do mundo grego. Esse período homérico é do século XII ao século VIII a.C. E o que marca esse período? Esse período é marcado pela formação dos genos. E genos, meu povo, significa comunidades gentílicas, né? Essas comunidades familiares, essas famílias que vão se formar a partir da diáspora. Lembra que eles tiveram que sair, né? Que dispersarem-se pela região porque foram expulsos, né? Pelos dórios, esses últimos povos que chegaram e que vão dar origem a Esparta, tá certo? Eles vão ter eles vão formar comunidades familiares e que essas comunidades vão ser chamadas de genos e que vai ter a propriedade coletiva da terra. A terra é de todos, a terra é de toda aquela família. A economia é a agricultura de subsistência desses povos, tá certo? E é interessante que a sociedade, ela vai ser organizada de forma patriarcal. O líder vai ser o pater, o pai, claro, né? Se é uma família, e o poder é hereditário, tá certo? Onde vai ter o eupátrida, aquele que nasceu, né? Que é o bem-nascido, originário daquela família, daquele povo, tá certo? E aí, conforme essa organização vai crescendo e as famílias também, e esses genos vão crescendo, vai haver uma disputa muito grande por terra, tá certo? Porque é muita gente para pouca terra, para pouco alimento, tá certo? E aí vai ter o fim da economia coletivista, né, que a terra é de todos, e vai ter o início da formação da propriedade privada da terra. Né? Se não dá para todo mundo, então alguns vão ter direito à terra e outros não,
tá certo? E aí vai surgir algumas camadas sociais, esses famosos eupátridas, que são esses latifundiários, tá certo? Os georgoi, que eu vou já mostrar na pirâmide, que são os pequenos proprietários, e esses tetas, meu povo, que são os sem terras, os lascados, tá certo? A política, ela é um governo aristocrático, né? O poder autoritário, né? E a solução para a falta de terras vai ser a expansão pelo Mediterrâneo, né? Vai ter que encontrar uma solução para essa falta de terra, esse crescimento demográfico populacional. E eles vão ter que, de novo, expandir e vai haver a segunda diáspora, eles vão se dispersar. Tá certo? Eles vão não dá para todo mundo ficar ali. Então eles vão ter uma segunda diáspora, uma segunda dispersão e agora pelo Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo, tá certo? E vai existir um momento de colonização grega na Magna Grécia, né? Uma Grécia maior. Eles vão chegar a ocupar a região ali da Península Itálica. Não tem a bota da Itália? Eles vão ocupar, né, colonizar aquela região, tá certo? E aí vai diminuir os conflitos internos e vai ter uma certa estabilidade. O terceiro período é o período arcaico, que é o período do século XII, né? Vocês estão vendo aí, e a 8, e é marcado, gente, pela consolidação da polis, das cidades-estados, tá certo? Vocês viram que teve primeiro genos, né? Essas comunidades gentílicas, essas comunidades familiares, depois vão ter as frátrias, eu vou já mostrar, né, que é um pouco maior, aí elas vão se unir com outras, vão formar as tribos, essas tribos, consequentemente, vão se unir com outras tribos e vão formar as polis, que são cidades-estado, cada uma com sua autonomia, nós já conhecemos bem, já ouvimos falar muito das mais famosas, né, Atenas e Esparta, claro que nós tivemos muitas outras, mais de 100, mas as mais famosas, as que caem realmente em vestibulares são elas, por isso que nós estudamos mais essas duas. E a gente tem que entender que essas polis, elas tinham autonomia política, autonomia econômica e militar. Por quê? Tudo favorecia para que elas fossem autônomas, né? Cada uma fosse um estado, por conta do isolamento geográfico, né? Essa região é marcada por muitas montanhas, né? E essas montanhas acabam isolando cada cidade e estado, consequentemente facilita aí a sua autonomia política, econômica e militar. No entanto, vocês têm que lembrar que elas têm a mesma base cultural, tá certo? A mesma língua, os mitos, a religião, né? Cultuavam os mesmos deuses, né? Elas eram politeístas. A origem comum creto-micênica era a mesma, tá certo? Cultural. Elas vão ter uma diferenciação, elas vão ser diferentes economicamente, politicamente, tá certo? E é bom destacar que existe uma divisão, né, nessas cidades de espaços públicos e espaços privados. Olha que interessante, né? Os espaços públicos, né, são aqueles que o povo pode utilizar, só que presta atenção, né? Nós vamos já ver que povo é esse que pode, os cidadãos, nós vamos já ver, principalmente em Atenas, que é a ágora. Ágora significa praça, viu, meu povo? Era um lugar público onde havia uns debates, também comercializava, havia o comércio, né, da cidade, mas principalmente era onde as pessoas iam falar de política, tá certo? Principalmente em Atenas. E existia também os espaços privados, que eram as terras, propriedades econômicas, né, de um grupo. Então, ali não podia ser ocupado por outras pessoas, era privado, tá certo? E é bom destacar que também não havia diferença entre zona rural e zona urbana,
tá certo? Cidade e campo, um exemplo, né? Era tudo junto, tá certo? Alguns exemplos aí, ó, Atenas, região da Ática, e Esparta, a região ali do Peloponeso, que nós vamos já falar sobre elas duas, tá certo? Aí, ó, é um exemplo clássico, né, de uma ágora em Atenas. Olha aí no centro, no meio, né, as pessoas aglomeradas aí, com certeza discutindo, debatendo política ou fazendo algum tipo também de comércio, porque existia, tá certo? E aqui são algumas principais cidades-estados. Olhem a quantidade. É claro que nós não vamos ler os nomes delas, de todas elas, mas só para vocês perceberem aí a grandeza, a quantidade de cidades-estados que fazia parte do mundo grego antigo, tá certo? Uma média de 120. E aí tem outra questão, né, de vestibular, conceituada aí, a FGV, onde trabalha justamente isso que nós acabamos de falar, né? Olha que interessante, que aí eu vou deixar também para o final, tá certo? Para a gente debater essas questões e tudo. Gente, então assim, para fechar esse começo, né, sobre a origem, os períodos iniciais, nós vamos ficar por aqui. Eu deixo esse desafio para você responder, né? Eu gostaria até de saber a resposta. Eu não vou dar a resposta agora, mas eu gostaria que vocês soubessem, tá certo? Eu falei sobre isso. E eu queria ver se vocês conseguem fazer a sintonia da explicação com algo sério que vocês vão precisar para a vida de vocês, que é acertar questões do Enem, dos vestibulares futuramente, tá certo? E para vocês sempre fazer essa relação do conteúdo e da sua utilidade, da sua importância para os vestibulares e Enem. Eu gostaria de saber a resposta de vocês. Vocês podem até mandar para mim, tá certo? Que eu gostaria de saber. Tá certo? Muito obrigada pela atenção. A próxima aula nós falaremos sobre os demais períodos, sobre as guerras que aconteceram, sobre Esparta e Atenas, nós vamos aprofundar sobre elas e nós vamos fechar aí com a dominação macedônica do mundo grego. Muito obrigada pela atenção de vocês.